Shabbat Shalom, família, bom dia. Hoje nós vamos continuar, né, a leitura do livro de 2 Crônicas, capítulo 28. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal para adorar os Baalins. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Rinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso, o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhe afligiu grande derrota. Num único dia, Pecá, filho de Remalias, matou 120.000 soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicri, guerreiro efraimita, matou Maacéias, filho do rei Aziricão, oficial encarregado do palácio, e Eucana, o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria 200.000 prisioneiros dentre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas. Também levaram muitos despojos, mas um profeta do Senhor chamado Oded estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhes disse: Estão irados contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Entregou-o nas mãos de vocês, mas a fúria com que vocês os mataram chegou aos céus. E agora ainda pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém? Vocês também não são culpados de pecados contra o Senhor, o seu Deus? Agora ouçam-me. Mandem de volta seus irmãos que vocês fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Geisrias, filho de Salum, e Amassa, filho de Hadlai, que eram alguns dos chefes de Efraim, questionaram os que estavam chegando da guerra, dizendo: Não tragam os prisioneiros para cá. Caso contrário, seremos culpados diante do Senhor. Vocês querem aumentar ainda mais o nosso pecado e a nossa culpa? A nossa culpa já é grande, o fogo da sua ira está sobre Israel. Então os soldados libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos na presença dos líderes e de toda a assembleia. Os homens citados nominalmente apanharam os prisioneiros e com as roupas e as sandálias dos despojos vestiram todos os que estavam nus, deram-lhes comida, bebida e bálsamo medicinal. Puseram sobre jumentos todos aqueles que estavam fracos, assim os levaram de volta a seus patrícios residentes em Jericó, a cidade das palmeiras, e voltaram para Samaria. Nessa época, o rei Acaz enviou mensageiros ao rei da Síria para pedir-lhe ajuda. Os edomitas tinham voltado a atacar Judá fazendo prisioneiros, e os filisteus atacaram cidades de Cefelá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, bem como Socó, Timna e Guinzo, com seus povos ao redor. O Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Assíria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. Acás apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes e ofereceu-os ao rei da Síria, mas assim não adiantou. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acás tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam derrotado, pois pensava: já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. Mas eles foram à casa da sua ruína e à ruína de todo Israel. Acás juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Trancou as portas do templo do Deus e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos de seu reinado e todos os seus atos, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Acás descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor. Capítulo 29.
Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica ao lado leste e disse: Escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem representaram o holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Então estes levitas puseram-se a trabalhar, dentre os descendentes de Coate, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dentre os descendentes de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jaalelel. Dentre os descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Dentre os descendentes de Elisafã, Sinri e Jeuel. Dentre os descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias. Dentre os descendentes de Emã, Jeuel e Simei. Dentre os descendentes de Gedutum, Semaías e Uziel. Tendo reunido e consagrado os seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que havia lá, e os levitas as levaram para o vale de Cedron. Começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor, propriamente dito, terminando tudo no dia 16. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: Purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e a mesa do pão sagrado, do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acás, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente do altar do Senhor. Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado em favor da realeza, do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar. Em seguida, fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. Depois, os bodes, para oferta pelo pecado, foram levados para diante do rei e da assembleia, que impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado para fazer propiciação para todo Israel, pois era em favor de todo Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio dos seus profetas. Assim, os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e adoraram. Disse então Ezequias: Agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor.
Assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocaustos. Esses holocaustos que a Assembleia ofertou ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Os animais consagrados como sacrifício chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. Como sacerdotes eram muito poucos para tirar a pele de todos os holocaustos, os seus parentes, os levitas, os ajudaram até o fim da tarefa e até que outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas demoraram menos para se consagrarem do que os sacerdotes. Houve holocaustos em grande quantidade, oferecidos com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim foi estabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo e tudo em tão pouco tempo. Capítulo 30. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e Manassés, convidando-os para ir ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no 2º mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa tanto ao rei quanto a toda a Assembleia. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Pois muitos não a celebravam, segundo o que estava escrito. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais, com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem ao Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês que restaram e escaparam das mãos dos reis da Síria. Não sejam como seus pais e seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como seus antepassados, submetam-se ao Senhor, venham ao santuário que ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor, ao seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles. E eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim, em Manassés e até em Zebulon. Mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Asser, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhe unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no 2º mês para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que haviam em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale de Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no dia 14 do 2º mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e levaram holocaustos ao templo do Senhor. E assumiram seus postos conforme prescrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhes entregaram. Visto que muitos da multidão não haviam se consagrado, os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa para todos os que não estavam cerimonialmente puros, e que por isso não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Sacar e de Ebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: Queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não seja puro, de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao som dos instrumentos ressoantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas, que mostraram boa disposição com o serviço do Senhor durante os 7 dias. Eles comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E toda a Assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias, e a celebraram com alegria.
Ezequias, rei de Judá, forneceu 1.000 novelhas e 7.000 ovelhas e bodes para a assembleia, e os líderes 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram e toda a assembleia de Judá se regozijava, juntamente com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que se haviam reunido, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, sua santa habitação. Agora vamos ler Salmo 108. Meu coração está firme, ó Deus, cantarei e louvarei, ó glória minha. Acordem, harpa e lira, despertarei a alvorada, e te darei graças ao Senhor. Entre os povos cantarei louvores, entre as nações, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus, a tua fidelidade alcança as nuvens. Exalta-te, ó Deus, acima dos céus, estenda-se a sua glória sobre toda a terra. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos para que sejam libertos aqueles que amas. Do seu santuário Deus falou: no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade me pertence e Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo. Em Edom atiro a minha sandália. Sobre Filístia dou meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória e ele pisará nos nossos adversários. Amém. Amém, amém. Obrigado, Camila, por essa leitura poderosa da palavra de Deus. Glórias a Deus que nos trouxe até hoje a sua palavra para aprendermos dele, para sermos ensinados pelo Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui, irmãos, algumas partes interessantes de todos esses capítulos que nós lemos, e o que Deus ministrou no meu coração sobre toda essa leitura aqui é que nós podemos viver de 3 maneiras. Nós podemos viver de acordo com a vontade do inferno, nós podemos viver conforme a vontade do homem, ou nós podemos viver conforme a vontade de Deus. O primeiro exemplo de todos, o mais complicado, o mais difícil, foi a vida de Acás. Acás era rei de Judá. Então, só para contextualizar, nós estamos falando de uma época onde nós já tínhamos o reino dividido. Isso aconteceu com Roboão, filho de Salomão, e o reino se dividiu entre Israel, ao norte, com a capital Siquém, e Judá, ao sul, com a capital Jerusalém. O reino já estava dividido. E Acás, já no versículo 1 do capítulo 28, já tem uma definição completa de como foi a vida desse rei de Judá. O final do versículo diz: não fez o que o Senhor aprova. E tem outras características aí de tudo que Acás fez. Então nós olhamos para a vida dele e vemos que esse homem era terrível. Ele fez coisas horríveis. No versículo 3, queimou sacrifícios no vale de Ben-Hinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício. Se nós olharmos para isso, como pode alguém fazer isso? Queimar os seus próprios filhos? Hoje nós vemos notícias terríveis sobre o mundo à nossa volta. Nós vemos como o inferno tem trabalhado e como tem investido na destruição da vida das pessoas. E também no versículo 22, fala que além das dificuldades que ele passou, mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acás, em vez de ele se converter a Deus, em vez de ele buscar a Deus, em vez de ele se voltar para o Deus dos seus antepassados, o que o versículo fala? Tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. E o final do versículo fala, mas esses deuses que ele buscou em Damasco, deuses da Síria, foram a causa da sua ruína, a ruína de Acás e da ruína de todo o Israel. Aqui nós estamos falando Israel como todo o Israel, mas foi a ruína do reino de Judá. Então, foi essa ruína, foi isso que aconteceu. Por quê?
por causa de um homem que estava na liderança, que andou segundo a vontade do inferno, não segundo a vontade de Deus. E ele trouxe destruição. O que Deus ministrou na minha vida, enquanto estava olhando para a vida de Acás, Deus, esse homem era terrível. Às vezes a gente tem alguns que têm algum tipo de coleção em casa. Eu coleciono figurinha, eu coleciono bonequinhas, eu coleciono carrinhos. Esse homem colecionava pecados. Ele fazia coisas terríveis. E a primeira coisa que Deus ministrou no meu coração sobre isso foi que não tem pecado XGG e o pecado PP. Pecado é pecado. Alguns pecaram um pouco mais, alguns pecaram um pouco menos, mas a palavra diz que todos pecaram, em Romanos 3, todos pecaram e estão, de que forma? Destituídos da glória de Deus. E uma coisa que o Senhor também me mostrou, irmãos, nós precisamos parar de olhar para o pecado daquele que está ao nosso lado, para o pecado daquele que está na igreja, para o pecado daquele que trabalha conosco, para o pecado daquele que nós lemos a notícia, e considerar que o pecado daquela pessoa é XGG e o nosso pecado que nós fazemos no dia a dia é PP. É só um pecadinho, não tem nada a ver. E eu me lembrei de uma ilustração que eu ouvi há muitos anos atrás, em que um pregador ministrava e ele perguntou: bom, irmãos, se nós formos considerar uma pessoa como um assassino, quantas pessoas ele precisa ter matado para ser considerado como assassino? Bom, todos responderam: uma pessoa. Ele é considerado como assassino. Perfeito. E quantas mentiras você e eu contamos para que nós sejamos considerados mentirosos? É complicado essa situação. E eu acabei de falar aqui, pecado é pecado. Alguns com uma lista maior, outros com uma lista menor. Mas todos pecamos. E hoje, mesmo muitas vezes estando na casa de Deus, nós muitas vezes pecamos. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos trabalhar, nós precisamos caminhar na direção do varão perfeito. Nós precisamos caminhar na direção de Deus, deixar o pecado, nos consertar e andar na presença de Deus todos os dias. E aí nós temos o segundo exemplo. No capítulo 28, a palavra fala sobre Peca, no versículo 6. Num único dia, Peca, filho de Remalias, e quem era Peca? Peca era rei de Israel. Então nós temos de um lado Acás, que era rei de Judá, e Peca, que era rei de Israel. E eles tiveram uma batalha. Os dois reinos, Israel contra Judá, tiveram uma batalha terrível. E aqui, no versículo 6, fala que Peca matou 120 mil soldados, ele e todos que estavam com ele, não foi Peca sozinho que matou 120 mil soldados, corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. O que estava acontecendo? Israel estava vivendo da mesma forma, abandonando o Deus dos seus antepassados? Não. Então, o que eles fizeram nesta guerra? Lutaram e mataram uma quantidade enorme, gigantesca, de homens e de soldados de Judá que foram para esta guerra. E o que aconteceu na sequência, logo em seguida, foi que Deus levantou um profeta de nome Oded, que estava em Samaria, na região de Samaria, que ficava em Israel, e ele saiu ao encontro do exército. E olha a palavra que ele declarou em 2 Crônicas 28, versículo 9. Estando irado contra Judá o Senhor, o Deus de seus antepassados, então ele estava explicando, Deus realmente estava irado com Judá, com Acás e o povo que estava se desviando dele. Então Deus se ira quando nós nos desviamos dele, quando nós saímos da presença dele, quando nós deixamos de estar com ele. E, continuando o versículo, entregou-os nas mãos de vocês, mas a fúria com que vocês os mataram chegou aos céus. O que significa esse versículo aqui? Talvez não tenha acontecido na sua casa, mas talvez na casa de outros irmãos, ou talvez na minha casa, o que o Peca fez e dos que estavam com ele resolveu agir na força do ódio, na força da raiva, na força da sua própria carne.
Ele não queria saber o que Deus queria. Não, esses caras estão fazendo o que é errado. Esses caras têm que pagar. Eles resolveram impor eles mesmos o castigo. Eles resolveram julgar. Ou será que eu e você nunca julgamos ninguém? Nunca olhamos para alguém e entendemos que o que a pessoa estava fazendo era condenável? Irmãos, não é dessa forma que Deus nos chamou. Deus não nos chamou para vivermos conforme o nosso próprio entendimento. Deus nos chamou para vivermos a vida que Ele comprou na cruz para cada um de nós. E para isso, nós precisamos fazer aquilo que Paulo fez. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós precisamos ter o amor de Cristo. Nós precisamos fazer aquilo que muitas vezes nós oramos quando declaramos o Pai Nosso. Quando nós declaramos a palavra em Mateus 6 do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento da lei, ame o Senhor, em Mateus 22, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ele ainda completou. E o segundo é semelhante, ame o seu próximo como a si mesmo. Nós precisamos viver dessa forma. Senão nós vamos viver, irmãos, como muitas pessoas fazem hoje. Vão na igreja, são bonitinhos, têm uma postura linda, maravilhosa, orando, levantando a mão. Que lindo! Ok, sai da igreja. Não, agora eu vivo do jeito que eu quero. Deus não nos resgatou pela sua morte na cruz para nós vivermos dessa forma. Então nós vimos na vida de Acás como o que significa vivermos segundo a vontade do inferno e quais são as consequências. E nós vemos o que acontece quando nós vivemos conforme o nosso próprio entendimento, que foi o que aconteceu com Peca. E eles simplesmente ouviram a palavra, entenderam, mudaram o seu comportamento, e ainda no versículo 10 fala, e agora ainda pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém, porque eles tomaram homens e mulheres como escravos, como aqueles que deveriam ser escravizados por eles depois dessa batalha, sem contar os despojos. Vocês também não são culpados de pecado contra o Senhor, o seu Deus? Então, o que Oded estava fazendo? Usando essa palavra, guiado pelo Senhor, mostrando para os homens de Israel, mostrando para Peca, para o seu rei, que nós não somos perfeitos, que nós também erramos e precisamos da misericórdia, do favor e do perdão de Deus nas nossas vidas. E o que eles fizeram, no versículo 11, eles mandaram os prisioneiros de volta, eles ajudaram a curar aqueles que foram enfermos, que foram feridos durante toda essa batalha. Por quê? Pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. E eles mudaram isso, obedecendo a Deus, agindo com amor, com misericórdia sobre a vida daqueles que estavam à sua volta. Então nós vemos aqui, irmãos, também que a nossa luta, e nós precisamos nos lembrar disso, Efésios fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A nossa luta é contra a malignidade que age através da vida das pessoas, não contra as pessoas. As pessoas são aqueles a quem Deus ama, aqueles a quem Ele sacrificou a sua vida na cruz e aqueles que Ele quer salvar. Assim como um dia Ele chegou até as nossas vidas e Ele nos salvou, porque nós temos a promessa dEle. Ele quer fazer isso com todos, não somente conosco. E aí nós temos a melhor situação, a melhor forma de viver de todas, que foi o rei Ezequias. E o rei Ezequias, pasmem os irmãos, era filho de Acás. Lembra de Acás, aquele que era terrível, colecionador de pecados? Ele devia... Normalmente, alguns que praticam esportes têm medalhas de coisas que fizeram, têm troféus. O homem tinha uma prateleira cheia dos pecados que ele tinha feito. Então, Ezequias, que era filho de Acás, o que ele fez? Versículo 1 do capítulo 29. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Versículo 2. Ele fez o que o Senhor aprova. E aqui o que o Senhor me mostrou foi que nós precisamos parar também, irmãos, de usar desculpas.
eu fiz isso porque, sabe, né, a situação que eu vivo, não o meu pai, não a minha criação, não o meu filho, o meu marido, a minha esposa. Irmãos, precisamos parar de colocar as responsabilidades que nós temos em cima de outras pessoas. Nós precisamos parar de usar desculpas e assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. Porque todos aqui são filhos de Deus e nós temos responsabilidades diante dele. E o que a palavra continua falando a respeito de Ezequias? O que ele fez? O que esse homem fez de diferente? Versículo 6. Nossos pais foram infiéis, fizeram que o Senhor nosso Deus reprove e abandonaram, desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, como vocês podem ver com seus próprios olhos. Irmãos, a situação que Ezequias estava vivendo no reino de Judá era terrível, era complicado. O que estava acontecendo lá é que o governo anterior tinha colocado mais impostos, estava difícil para conseguir emprego, ele estava dando o bolsa não sei o que para o pessoal que estava lá no país, os aposentados em Judá não estavam recebendo todo o valor que tinham, tiveram, inclusive, os seus valores roubados. Parece alguma coisa que você está vendo? Parece alguma coisa que nós temos vivido à nossa volta, alguma luta, alguma dificuldade, mas Ezequias não esmoreceu, ele não desistiu, ele verdadeiramente se converteu a Deus. Então, o que a palavra fala no versículo 10 sobre a atitude de Ezequias? Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor. Isso sim é uma atitude de um homem, de uma mulher de Deus. Nós precisamos ter uma aliança com Deus e precisamos viver essa aliança. O nosso compromisso, a nossa vida precisa ser entregue a Deus a cada dia, de forma completa, irmãos. Nós não podemos entregar só uma parte da nossa vida ao Senhor. E o versículo ainda fala, fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de Deus, se afaste de nós. E o que ele fez? A primeira coisa. Então, esses levitas puseram-se a trabalhar. A primeira coisa que Ezequias fez, ele declarou, vou ter uma aliança com Deus. E começou a trabalhar. Nós precisamos ter ação prática. O que nós estamos fazendo hoje aqui nesta manhã é reafirmar a nossa aliança com Deus. Deus, eu vou no Maná porque eu quero aprender de Ti. Eu preciso ser renovado. Eu preciso oferecer um sacrifício a Ti nesta manhã. Eu preciso declarar que o meu dia pertence a Deus. O meu dia pertence ao Rei da Glória. O meu dia não está na minha mão, porque não sou eu que decido a minha vida. O meu dia está na mão daquele que é perfeito, dono do ouro e da prata, aquele que fez os céus e a terra. A minha vida e o meu dia pertencem a Ele, a minha família, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a Ele. Eu preciso da intervenção sobrenatural de Deus na minha vida. E Ele começou a trabalhar. É isso que eu faço quando eu estou orando. É isso que eu faço quando eu estou jejuando. É isso que eu faço quando eu estou participando do culto, quando eu procuro aprender mais de Deus, quando alguma coisa que eu leio, eu não entendi bem, eu procuro pesquisar, eu procuro entender um pouco melhor, eu busco a Deus, eu oro e pergunto para Ele, Pai, o que significa essa palavra? Eu não entendi o que significa, mas eu preciso que o Senhor me ensine. Nós precisamos trabalhar, irmãos. Nós não podemos ficar parados. As bênçãos de Deus nos perseguem, nos alcançam na medida em que nós estamos na presença de Deus. Porque se nós nos afastamos de Deus, nós vimos aqui o que acontece com Peca. O reino de Israel não estava fazendo todos esses pecados que o reino de Judá estava fazendo, mas ainda assim eles erraram. E o que ia acontecer? A ira de Deus viria sobre eles. Então nós precisamos permanecer do lugar que nos pertence, na presença do Deus Altíssimo. E hoje, irmãos, com o sacrifício de Jesus Cristo, talvez algum dia, em algum momento, nós nos esqueçamos disso, mas hoje nós somos cobertos com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos limpa, nos purifica de todo o pecado, e hoje nós podemos estar na presença de Deus Pai. O homem não pode, o homem está destituído de Deus e não pode por si só estar na presença de Deus, porque Deus é santo.
Não podemos entrar na presença dele cheios de pecados. Mas hoje, o que Deus faz? Nos cobre com seu sangue e nós podemos estar na presença de Deus Pai. Glória a Deus que nos tem resgatado, que nos tem transformado, que nos tem capacitado. Glória a Deus. No versículo 19 a palavra fala: acaso não sabem que o corpo de vocês, em 1 Coríntios 6,19, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? A partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, eu não sou mais de mim, eu pertenço a Cristo. Então eu tenho que viver de acordo com Cristo, de acordo com a sua palavra, de acordo com os seus mandamentos, de acordo com a direção dele para a minha vida. Não sou eu mais que decido o que fazer. E a minha vida, o meu corpo, é o templo de Deus. E o que Ezequias fez? A primeira coisa, colocou os levitas, colocou os sacerdotes para restaurar o templo, para tirar toda a contaminação, para jogar fora aquelas coisas sujas e nojentas que Acás tinha permitido que entrassem no templo. E Deus quer que nós façamos isso com o templo. A minha vida e a sua vida são o templo do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos limpar. A casa de Deus tem que estar limpa, tem que estar adornada. Deus precisa chegar e estar de forma agradável na sua casa. E nosso corpo, a nossa vida é um templo de Deus. Então, nós temos que trabalhar. Nós temos que limpar o templo de Deus. E nós precisamos apresentar a nossa vida como culto agradável a Deus. E eu fui até pesquisar, porque, nós entendemos que culto é nós apresentarmos um sacrifício a Deus, adorarmos a Deus, nos reunirmos como corpo de Cristo. E eu fui buscar a definição. E o termo culto se refere à adoração e reverência a Deus, envolvendo tanto atos de serviço e homenagem quanto uma vida de obediência e entrega a Ele. É isso, irmãos. O culto agradável que Deus quer não é a igreja. Se você está na Elohim Church, não é estar na terça-feira à noite, no sábado à noite. Não é isso. Isso também faz parte. Mas essa não é a definição. Esse não é o final. O culto é exatamente isso. Uma vida de obediência e entrega a Deus. É nós vivermos um culto agradável a Deus todos os dias. É nós vivemos o culto agradável a Deus no relacionamento com a nossa família. É nós vivemos um culto agradável a Deus no relacionamento com as pessoas que trabalham conosco. E cá entre nós, irmãos, né, o pessoal de fora não está ouvindo. Muitas vezes nós trabalhamos com pessoas terríveis. Não é fácil. Não é fácil. Mas ele não prometeu que nós não teríamos problemas. Ele prometeu que estaria conosco. E ele está com cada um de nós até o fim. É o que a palavra diz para cada um de nós. Nós vemos também que através de Ezequias e tudo que ele fez e que os sacerdotes fizeram, limpando e consagrando o templo, o que aconteceu no versículo 31, disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocaustos. Irmãos, eu não vou me cansar de declarar que Deus quer a nossa vida completa. E nós precisamos, eu gosto muito dessa alegoria de usar os 3 T's. Deus quer o nosso tempo, Deus quer o nosso talento, aquilo que nós sabemos fazer bem, e Deus quer os nossos tesouros. Nós precisamos entregar tudo para Deus, porque, irmãos, tudo que nós temos não é nosso, não nos pertence. Foi concessão de Deus para as nossas vidas. Essa semana ajudei uma pessoa que bateu na minha casa, pediu uma ajuda. Ele já veio anteriormente aqui, falei da palavra de Deus para ele novamente, já tinha falado para ele, e ele, não sei, mas está difícil assim. O senhor fez aquilo que nós conversamos? O senhor buscou a Deus? O senhor falou com Deus? O senhor orou a Deus? Falei da palavra, mas ao mesmo tempo procurei ajudá-lo com algum recurso, com algum alimento, com alguma coisa que ele pudesse levar para a sua casa. Irmãos, Deus quer que nós utilizemos os nossos talentos, assim como Ele quer que nós utilizemos os nossos tesouros. Quer dizer que eu vou ficar dando dinheiro para não sei o quê? Não estou falando isso, irmãos. Não estou falando nada disso. O que eu estou falando é que os nossos tesouros, e o nosso tesouro não é só dinheiro.
Nosso tempo, nós precisamos cuidar do nosso tempo. Será que nós estamos gastando demais tempo na frente do celular? Será que nós gastamos tempo demais? Esse fim de semana eu vou maratonar a série. É verdade? Será que nós devemos fazer isso? Nós precisamos de Deus o tempo todo. Nós precisamos da intervenção sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Será que nós temos o direito de gastar tempo demais com coisas que nos distraem? Não estou dizendo que você não pode fazer nada. Não estou dizendo que você não pode ir no cinema assistir um filme. O que eu estou dizendo é o seguinte: cuidado para não exagerar em coisas que nos distraem, em coisas que muitas vezes não têm a mesma função de nos levar à presença de Deus, enquanto nós poderíamos estar buscando a Deus, enquanto nós poderíamos estar na presença dele. Eu, por exemplo, hoje, eu tenho a assinatura de um desses serviços de música no meu celular aqui. Eu não aguento mais hoje ficar ouvindo música secular. Eu tenho uma playlist antiga, que é um misto, tem coisas antigas, eu gostava de coisas de música dos anos 80, tudo. Beleza, mas está misturado com louvores, com adoração. Aí começa a tocar, aí vem uma música daqueles anos 80. Eu pego e pulo a música. Eu não estou dizendo que você é obrigado a fazer isso, que você tem que fazer isso. Veja com Deus o que você deve fazer, mas eu pego e pulo a música. Não, eu preciso de música que me leve à presença de Deus. Eu preciso de músicas que me façam ouvir aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu preciso de músicas que me façam adorar a Deus. E é o que eu tenho feito. Não tenho mais tempo para utilizar para outras coisas. Bom, vamos lá. Existe um outro versículo aqui, no capítulo 29, versículo 36, que é tremendo o que a palavra tem dito e explica muito para nós o que nós devemos fazer. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Irmãos, por que Deus faz essas coisas? Pastor, mas Deus está fazendo na vida do irmão lá, mas e na minha vida, tal, não sei o quê. O que Ezequias fez? O que ele levou o povo a fazer? O que ele levou os sacerdotes a fazerem? Ele levou cada uma dessas pessoas a ter dedicação diante de Deus, a ser persistente diante de Deus, a ter perseverança, a buscar a Deus e não desistir, a limpar a sua vida, a entregar os seus caminhos a Deus. Ele levou todo o povo a fazer isso. E nós vemos, irmãos, que como nós lemos aqui anteriormente, e falamos do Mateus 32, nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. As pessoas à nossa volta precisam olhar para a minha vida, precisam olhar para a vida do Cristiano, precisam olhar para a vida da Camila, precisam olhar para a vida do Mateus, precisam olhar para a vida da Leir, precisam olhar para a vida de todos nós e precisam ver a Cristo nas nossas vidas. E precisam enxergar e desejar aquilo que nós temos. Nós precisamos ter sede e fome de Deus para sermos cheios da presença dele. E na medida em que nós formos cheios, essa presença vai transbordar e alcançar as pessoas à nossa volta. Porque eles vão reconhecer que nós temos algo de diferente. E, irmãos, eu creio que muitos reconhecem isso. As pessoas à nossa volta estão com sede, estão com fome, precisam ver e ouvir algo diferente daquilo que eles têm visto, daquilo que eles têm ouvido. E a maior forma que nós temos de pregar, de falar, de testemunhar de Deus para aqueles que estão à nossa volta é vivendo uma vida na presença de Cristo Jesus. Fechando aqui, irmãos, nós temos no capítulo 30, a partir do versículo 18. Embora muitos dos que vieram, porque Ezequias convidou, inclusive, outras tribos para virem celebrar a Páscoa junto com eles, depois deles terem limpado o templo, depois deles terem consagrado o templo, depois dos levitas e dos sacerdotes terem se consagrado a Deus, ele convidou outras tribos para virem e participarem da Páscoa. Embora muitos, versículo 18, embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon não tivessem purificado, não estavam purificados de acordo com as regras do judaísmo, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias, olha aqui, irmãos, mas Ezequias orou por eles, dizendo: queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus. E nós vemos aqui a mesma
definição que Deus traz para nós em 1 João 1:9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda injustiça. O que aconteceu aqui com a oração de Ezequias? Queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus de seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. Deus não quer que você seja uma pessoa que, não, eu ainda tenho alguma coisa que eu preciso me consertar, tal. Para de olhar para esse tipo de coisa e venha para Deus. Para de olhar para a sua dificuldade e venha para Deus. E o que aconteceu aqui no versículo 20? E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Deus ouviu a oração de Ezequias e Deus ouve a minha e a sua oração. E Ele quer trazer a porção dele. O último versículo que nós vamos ler aqui, no versículo 27 do capítulo 30. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo e Deus os ouviu. Deus ouviu os sacerdotes e os levitas que consagraram a vida deles a Deus, que buscaram a Deus, que entregaram seus caminhos a Deus, que estavam na presença de Deus, e Deus faz isso na sua e na minha vida, e Deus os ouviu, a oração deles chegou aos céus, sua santa habitação. Então, irmãos, eu quero dizer que a sua oração, que a minha oração chega aos céus. Nós precisamos exercitar a nossa oração. Nós precisamos exercitar a nossa entrega a Deus. Nós precisamos exercitar a nossa submissão a Deus. Saber que Ele é o Deus de todas as coisas. Ele é o Deus das nossas vidas. Que tudo pertence a Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um Shabá na presença dEle. Que em tudo que fizermos, agrademos a Deus, alegremos o Espírito Santo de Deus. E que o Senhor possa, assim, derramar aquilo que Ele já tem preparado nos céus, sobre a sua vida, sobre a sua casa, e através de você também, e através das nossas vidas também, para alcançar outros à nossa volta, em nome de Jesus. Shabbat Shalom, Deus abençoe.